Então vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webcast aí do Virtual Pass. Meu nome é Marcos, eu sou o Chapter Leader do Virtual Pass e hoje a gente vai ter um webcast aqui com o Leandro Ribeiro. Ele vai falar um pouco sobre as novidades aí do Hyper-V 2012 para quem quer virtualizar bancos de dados. Então eu passo a bola aí para o Leandro. Leandro, fica à vontade e qualquer coisa é só avisar aí a gente. Ok, Fresh, obrigado. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Te ouvindo bem. Beleza. Boa noite. Como o Fresh já falou, meu nome é Leandro Ribeiro. E a gente vai estar debatendo um pouquinho aqui, vou estar falando um pouquinho sobre o Hyper-V. O título da sessão é Novidades do Hyper-V. Só que a gente vai um pouco além das novidades. A novidade, na verdade, vai estar pingando aí durante a apresentação. Então, eu vou estar pontuando o que é a novidade, mas a gente vai tentar entrar um pouco mais dentro da arquitetura do Hyper-V, até para poder desmistificar algumas coisas, principalmente no que diz respeito à virtualização de banco de dados. Vamos lá. Bem, quem sou eu? Como já disse, eu sou Leandro Ribeiro, natural do Rio de Janeiro. Vocês vão ver um pouquinho de chiado por aí. O pessoal que não é do Rio sabe como funciona. Sou DBA SQL Server desde o ano de 2007. Sou instrutor aqui também no Rio de Janeiro, tenho ministrado alguns cursos de SQL Server aqui no Rio. Faço algumas consultorias e atualmente estou trabalhando mesmo numa multinacional japonesa aqui no Rio, chamada Roya, é uma indústria de lentes, uma multinacional japonesa que fabrica as lentes Roya Lux. Eu estou um ano lá e também faço consultoria. Tenho palestrado aí nos eventos do PES, SQL Saturday, webcast, então já estive palestrando no webcast então Virtual PES BR, agora já é o PT, né? E tem a certificação aí do MCTS do SQL 2008, estou tirando as certificações do 2012. Recentemente fui convidado a participar do programa da Microsoft MTAC, que reúne os principais influenciadores de tecnologia Microsoft no país. Também, obviamente, membro do PES, aqui no Rio são dois capítulos e eu sou membro de um deles, da SQL, que é o que promoveu aqui o SQL Saturday no Rio de Janeiro. Qual é a nossa agenda de hoje, hein? O que a gente vai estar discutindo aqui? A gente vai ter aí DBA versus virtualização. Por que virtualizar? DBA versus virtualização, a gente vai traçar algumas linhas em relação ao nosso perfil de tecnologia. Por que virtualizar? São as vantagens da virtualização. Hyper-V, por onde começar? A gente vai ver algumas coisas o que a Microsoft está oferecendo com Hyper-V, e aí a gente entra mais a fundo na questão das configurações. A gente vai estar vendo processador, NUMA, memória, discos e redes. A gente vai estar focado mais em processador, NUMA, bastante, e memória, arquitetura NUMA e memória a gente vai estar focado bastante. Discos e rede a gente vai dar uma pincelada. É complicado a gente abordar todo esse contexto de virtualização em uma hora. Seria interessante até ter mais tempo, né? Isso é inviável, ou outras palestras para poder falar. A gente não vai entrar aqui em contadores, a gente vai conceituar bastante para justamente, como eu falei no início, desmistificar algumas coisas, porque seria pouco tempo para entrar tanto assunto. Então, a gente já começa aqui. Qual a principal dúvida ou preocupação do DBA em virtualizar o seu banco de dados? Eu acho que essa pergunta aí entra na mente de todos nós.
será que eu vou ter o mesmo desempenho do meu banco de dados em um ambiente virtualizado, se comparado a um ambiente físico? A gente tem esse receio. O banco de dados é um software que consome muito recurso de hardware, interage muito com hardware, interage muito com o sistema operacional. Então, esse receio é latente. A gente tem essa preocupação, e virtualização é uma camada extra aí que pode vir a dificultar esse cenário. A virtualização de VDI, a aplicação, não é tão complicado quanto virtualizar banco de dados. E, obviamente, a maior preocupação de todo DBA é o desempenho. O banco de dados está ligado à missão crítica, você tem que dar resposta rápida ao negócio, e a gente, como DBA, a gente quer evitar que tenha alguma coisa que influencie negativamente ao nosso ambiente. Então, como objetivo dessa palestra é que, ao final, você tenha um pouco mais de conhecimento da arquitetura do Hyper-V e ter melhores condições de decidir sobre a virtualização do seu banco. Sempre tentando garantir o melhor desempenho. Espero que a gente consiga, no final, deixar essa mensagem bem clara e que vocês saem dessa webcast convictos que hoje, com Hyper-V, é possível virtualizar banco de dados. Cada caso, a gente tem cenários em que é possível, outros cenários que a gente vai discutir aqui que a gente precisa ainda amadurecer um pouco mais. Então, entrando já na agenda, DBA versus virtualização. Aí a gente tem uma pergunta: DBA precisa conhecer de virtualização? Quem fez o Internals com o LUT tem mais ou menos uma ideia de quanto a gente precisa conhecer do sistema operacional, de quanto que a gente precisa saber, entender como funciona o sistema operacional para poder configurar ou extrair o melhor desempenho do banco de dados. E quando a gente fala de virtualização, isso também é uma verdade. A gente sabe que se você for lá, sou DBA, a gente tem N possibilidades de especialização dentro do banco de dados. Você pode se especializar em tuning, em alta disponibilidade, você pode se especializar em N coisas, é muita coisa para estudar. Ainda tem mais um carinha para ficar perturbando? Tem jeito. Se você vai virtualizar o seu banco de dados, é necessário que você conheça de virtualização. Porque hoje, como está dizendo aí, a virtualização é uma realidade. Não é uma tecnologia nova, já vem desde 1900 tampinha de garrafa, mas com o advento da melhoria de hardware, da disponibilização de hardware, quantidade de processador, de memória, e os fabricantes aí começando a tirar proveito disso, a virtualização ganhou força no mercado. Então a gente não tem como fugir disso. A gente precisa conhecer de virtualização para decidir. Nós, como DBA, a gente tem que ter critérios, tem que ser crítico, principalmente quando se fala em virtualização. Então, quando a empresa estiver caminhando para esse cenário, a gente precisa ter argumentos técnicos suficientes para poder justificar uma virtualização ou não do nosso banco de dados. A gente não pode chegar numa reunião e simplesmente dizer que não quero virtualizar, porque aí mas por que você não acha que não pode virtualizar? Porque eu acho que não confio na tecnologia. Isso não é uma resposta plausível. E a gente, como DBA, a gente precisa ter argumentos técnicos para decidir isso, você conhecendo a tua carga de trabalho e conhecendo a tecnologia para saber se é possível ou não. Você precisa conhecer para medir. Como eu disse lá um pouco atrás, é muito abrangente essa questão da virtualização. Quando você começa a usar o Hyper-V ou o VM, no caso o Hyper-V, a gente tem inúmeros contadores que são acrescentados que você precisa estar medindo. Então, os cenários mudam porque você está falando agora de um ambiente virtualizado e não mais um ambiente físico. Você tem que saber esses contadores para poder medir corretamente. Então,
Esse é um aspecto importante. Além do mais, você precisa conhecer para ter o melhor desempenho. Se você conhece para decidir, ó, o meu ambiente é possível virtualizar, você conhece para poder medir, você obviamente vai conseguir ter o melhor desempenho do seu banco de dados no ambiente virtual. Então, por que virtualizar? A gente tem esses benefícios da virtualização, melhor utilização dos recursos de hardware, ou seja, você não compra um hardware e fica com alguns dos recursos ociosos, já eu compro, sei lá quantos processadores e uso a terça parte disso. A empresa acaba empatando dinheiro, investindo dinheiro num hardware que está sendo subutilizado. Então, com a virtualização, você consegue explorar isso. Você tem um menor consumo de energia, você tem uma menor geração de calor, você consegue provisionar os recursos on demand. A gente vai ver durante a palestra aqui, durante o webcast, que você consegue fazer, dependendo da sazonalidade, você consegue um fechamento de mês no seu ambiente, lá no teu comercial, no teu financeiro, você consegue escalar os recursos de hardware para a sua máquina virtual. Você tem maior agilidade para atender novos negócios. Imagina o seguinte, teu diretor chega, a gente precisa lançar um produto e a gente precisa dar suporte a isso um prazo muito curto. E aí você precisa lançar mão de um novo servidor, você precisa subir um novo servidor, seja um banco de dados, seja um servidor web. E aí, beleza, nessa solicitação eu vou abrir cotação, vou chamar o fabricante, vou pedir uma proposta, o financeiro vai aprovar, e aí vem o fabricante, contrato consultoria. Esse tempo todo você acaba não tendo quando você tem um ambiente já virtualizado, porque você pode criar uma máquina virtual, um template de uma máquina e subir essa máquina muito rápido. E aí você consegue disponibilizar esse serviço de uma maneira muito mais rápida. Você também tem a situação da simplificação do disaster recovery, você tem aí Hyper-V réplica e uma série de outros recursos que você consegue fazer, por exemplo, backup do teu ambiente como um todo. Você tem uma série de recursos que te possibilitam um disaster recovery muito, muito mais rápido, muito mais simples. A questão da alta disponibilidade é impressionante como funciona hoje no Hyper-V, o Live Migration. Você consegue prover alta disponibilidade no teu ambiente, imagina um RP, você consegue mover ele de um host para o outro de uma maneira muito, muito fácil, muito rápida, seja por uma falha ou seja por uma situação que você esteja precisando fazer manutenção. E quando é programado, isso fica transparente para os usuários. Então, esse é um recurso muito legal da virtualização e aí, no caso, ele facilita, não simplifica a administração do teu ambiente como um todo. Como eu falei, você precisa fazer a manutenção do teu host. Você move todas as suas máquinas virtuais para outro host, faz a sua manutenção. Isso acaba facilitando um pouco a sua administração. Claro que isso é muito a cargo do administrador do ambiente virtual. Acredito que nós, como DBA, a gente não vai ter essa preocupação. Acaba que as pessoas no mercado de trabalho têm uma relação dupla nesse cenário. Eu sou um deles. Mas, normalmente, você vai ter uma pessoa que cuida disso. Bem, Hyper-V, por onde começar? A Microsoft nos deu duas opções de virtualização. Uma delas é o Hyper-V Server 2012. Esse é um sistema operacional, você instala ele diretamente. Como se fosse um Windows Server Core, lá, bem enxuto. Ele vem com Hypervisor, vem com alguns filters, entre elas o Live Migration, acesso à storage, etc. e tal, mas é uma versão bem enxuta. Você vê isso diretamente no instalador. Quando você baixa a ISO, você vê, no caso agora do 2012 R2, você vê 4,5 GB instalador do Windows Server e 1 GB alguma coisa do Hyper-V Server 2012. Então, é bem mais enxuto, tem menos hotfix, aplicação de hotfix, é um ambiente bem mais enxuto. Já com o Windows Server 2012, a gente aí tem as versões, ela mudou um pouquinho, a gente tem a versão Standard, não tem mais a versão Enterprise e tem a versão Data Center.
você instala aí já o Hyper-V como uma role do Windows. E nesse cenário, qual que a gente pode utilizar? Qual é a melhor versão que você pode estar utilizando para poder virtualizar? Você tem o Hyper-V Server ou o Windows Server. Basicamente, o que vai definir isso aí é o seu licenciamento. O Hyper-V Server 2012, você precisa licenciar, é necessário licenciar cada Windows Server da sua máquina virtual. Se você tiver 10 máquinas virtuais, você vai ter que licenciar as 10 máquinas. Então, num ambiente bem pequeno, de repente você consegue lançar a mão desse Hyper-V Server. Quando a coisa começa a ficar num volume muito maior, aí você começa a ter uma situação. Outra situação também, voltando ao Hyper-V Server, é se você também já tiver as licenças. Se você já tiver o seu ambiente todo licenciado, você quer virtualizar, sair da máquina física para o ambiente virtual, aí você já pode aproveitar esse licenciamento e usar o Hyper-V Server. Se for um ambiente completamente novo e muito virtualizado, aí você já começa a partir para o Windows Server 2012. Numa versão standard, a gente tem aí, por licença, cada licença que você adquire, você pode virtualizar 2 máquinas. Então, você pode ter duas máquinas virtuais por cada licença. Então, vamos lá, se você precisa de 6 máquinas, você vai ter que adquirir 3 licenças. Já com o Data Center, é o que chamamos de virtualização ilimitada. Você já pode virtualizar quantas máquinas você quiser. Obviamente, o Data Center é muito mais caro que o standard, mas aí vai da necessidade do negócio. Isso é só para a gente ver quais são as opções que a gente tem para virtualizar o nosso ambiente com o Hyper-V. Acho que tem pergunta. Pessoal, esqueci de falar nisso, a gente vai deixar as perguntas um pouco para o final, para a gente poder dar seguimento. Aí no final a gente vai abrir um parênteses para poder responder as perguntas, para a gente não cortar a linha do raciocínio. Combinado? Então vamos lá. Quais são as melhorias no Windows Server 2012? A gente teve uma melhoria significativa desde a versão 2008 R2, que é a anterior a 2012. A Microsoft deu um plus mesmo no Hyper-V, e aí a gente começa a ter esses números. Saindo de processadores lógicos, o seu core, você sai de 64 para 320 no host. Quer dizer, eu posso ter 320 cores para virtualizar. A brincadeira começa a ficar de verdade. Você sai de 1 tera para memória física para 4 teras. No caso da máquina virtual, a gente sai de um limite que era complicado no cenário de banco de dados, que a gente sai de 4 processadores virtuais para 64. E aí o que mais a gente faz, lança a mão, o SQL Server usa demais memória. Sai de 64 GB de memória por máquina virtual para 1 tera. Então a gente já percebe que com o Windows, só por esses números, a coisa começa a ficar encorpada. A gente consegue ter usar mais recursos de hardware para poder virtualizar. Isso já dá o cheiro de que a gente já tem um novo horizonte para virtualizar banco de dados. Principalmente na questão aí da memória, né? Memória e processador. Então esses números acabam fortalecendo esse pensamento de que hoje cada vez mais é possível virtualizar o banco de dados. E aí a gente começa a entrar nas configurações. A gente já viu aí a questão de qual ambiente que a gente pode trabalhar, se é Hyper-V Server ou Windows Server. A gente já viu a questão das melhorias que foram introduzidas. E agora a gente começa a ver um pouquinho das configurações. Telefone chato aqui. E aí a gente começa a ter uma relação. A gente tem o conceito de uma relação entre
a gente chama de VP aí, é Virtual Processors, e LP, que é Logical Processors, processadores virtuais e processadores lógicos. Existe uma relação em que você precisa obedecer em função da carga de trabalho. Quando a gente vai usar VDI, aí a Microsoft sugere que tenha uma relação de 12 processadores virtuais para cada processador lógico. Quando é aplicação, a gente tem uma recomendação de utilizar 8 processadores virtuais para cada processador lógico. E quando parte para o SQL Server, a gente já vê que a coisa fica um pouco mais baixa em função da carga. SQL Server, Exchange, está nessa plataforma aí, uma relação de 4 para 1. 4 processadores virtuais para um processador lógico. Claro que você vai ter que verificar se esse número atende a demanda do teu negócio. Pode ser que seja até menos, 2 para 1. Mas isso aí, acho que é um número razoável. A gente começa a gente pode utilizar esse número para iniciar o teu projeto de virtualização. E aí você vai medindo no dia a dia e vai definindo se isso precisa ser alterado ou não. E quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, a gente começa a ver alguns recursos que o Hyper-V nos oferece. Um deles é o CPU Reserve. CPU Reserve é uma configuração que permite garantir o teu SLA. Você garantir uma quantidade mínima de processamento para a sua máquina virtual. Então, no momento de pressão de CPU, lá em todo o seu ambiente, você tem lá, você tem o RP virtualizado, você tem o teu próprio SQL, você tem outros softwares que estão no mesmo ambiente virtual, e no momento de pressão você quer garantir que o teu SQL Server tenha uma quantidade de CPU reservada. Esse recurso te garante isso. Quando você for fazer esse projeto, essa é uma configuração que você precisa cuidar, você precisa estar verificando com um pouco mais de cuidado. Além disso, além de ser de garantir a tua quantidade mínima de processador, ele acaba estabelecendo justamente essa relação entre processadores virtuais e processadores lógicos. A gente vai ver mais lá na frente, quando eu mostrar um pouquinho do Hyper-V, vocês vão ver que isso acaba ficando bem claro. Você acaba estabelecendo essa relação com essa configuração. Então, esse é um recurso interessante, tem que ser explorado, principalmente quando a gente faz virtualização de banco. Isso é uma configuração do Hyper-V. Quando a gente vai para o CPU Schedule, isso já não é uma configuração, é um recurso interno da arquitetura, e ele trabalha de forma diferente. Esse é um recurso que trabalha de forma diferente em relação ao VMware. O VMware você consegue definir a afinidade entre processador virtual e processador lógico. Você consegue dizer exatamente em qual processador lógico o teu processador virtual vai estar sendo executado. A Microsoft não trabalhou dessa forma quando fez o Hyper-V e decidiu utilizar o que ele chama de CPU Schedule. Como esse cara funciona? Digamos que a gente tem aí 4 processadores lógicos e a gente tem uma máquina virtual 1 utilizando apenas um processador virtual. Esse processador está com 50% de uso. Aí está tudo bem, está startado no processador lógico 0, sem problemas. Digamos que a necessidade, você cria mais uma máquina virtual, essa máquina virtual 2, com 2 processadores lógicos. Eles estão lá no processador 0 e no processador 1. Isso já é a primeira afirmação. Então, todos os processadores iniciam no processador lógico 0. Então, todos os processadores virtuais vão iniciar no processador lógico 0. Só que, conforme a sua máquina virtual 2 começa a trabalhar e ter uma carga de processador, o CPU Schedule vai automaticamente mover, isso é dinâmico, ele vai mover o teu processador virtual para o processador lógico 1
e processador lógico 2. Está até errado ali no PPT. 3 e 4, mas é 0, 1, 2, 3. Então ele vai mover o teu processamento para esses outros dois processadores lógicos. Isso para não comprometer o desempenho da tua máquina virtual 1. Isso é interessante porque é dinâmico, é imperceptível, e isso é interessante porque você consegue aí usar recursos de economia de energia, que aí estacionam os processadores. A gente, quando tem ambiente SQL Server, a gente não quer ter esse tipo de economia, mas TI Verde está aí e a gente consegue fazer uso desse sistema com o CPU Schedule. Quando o consumo da máquina virtual 2 diminuir, ele pega e move de volta a máquina virtual, os processadores virtuais, para o 0 e para o 1. Percebe que você não consegue definir em qual processador lógico a tua máquina virtual vai estar sendo executada. Isso é dinâmico. E isso, até onde eu sei, até onde eu pude pesquisar, isso não pode ser configurado. Então, esse é um recurso interessante do Hyper-V e funciona dessa forma. Second Level Address Translation. Esse é um recurso que vem no processador, esse é um recurso que os fabricantes têm colocado nos processadores, e apesar de ser um recurso de processador, ele afeta o acesso à memória. A Intel trabalha com o conceito, o nome desse recurso é EPT, Extended Page Table, e a AMD é Nested Page Table, NPT. Você pode acessar lá quando você estiver comprando o seu servidor, você pode acessar no site do teu fabricante, no fabricante que você está comprando e verificar se ele tem esse recurso. Qual é a funcionalidade dele? Principalmente na questão do Hyper-V. Sem o SLED, a gente tem esse comportamento, é esse o cenário que funciona. A gente tem a memória física, a gente tem a memória virtual, da máquina virtual, e o hypervisor, ele não deixa a máquina virtual acessar direto a memória física. Ao invés disso, o que ele faz? Ele usa um Shadow Page Table. Ele começa a mapear a memória. Ele aloca um endereço na memória física, cria essa tabela e começa a fazer esse mapeamento. Isso é um cenário sem o SLED. No cenário com o SLED, a gente já tem o acesso da máquina virtual, a memória da máquina virtual, acessando direto a memória física do teu host, sem esse intermediário. O hypervisor já não faz mais esse controle pelo mapeamento. Isso, para banco de dados, é essencial, visto que é o recurso que a gente mais utiliza. Então, quando você estiver virtualizando lá, no projeto de virtualização do teu ambiente, esse é um dos recursos essenciais que você tem que solicitar. Você não pode abrir mão. Pois se você não tiver esse recurso, você vai onerar bastante, pode até inviabilizar a tua virtualização. Então, fica a dica, entra no site lá da Intel, da AMD, quando você pega o modelo do teu processador para poder verificar isso. Beleza? A gente encerra aqui a parte do CPU, onde a gente viu aí a CPU reserva, viu o CPU schedule, viu a relação entre processadores virtuais e processador lógico. Também vimos agora a configuração de acesso à memória, esse recurso é importante para banco de dados e a gente vai partir para a arquitetura NUMA. Bem, a arquitetura NUMA, na verdade, a gente tinha lá antigamente, não se tinha ideia de como que a gente chegaria com a quantidade absurda de hardware que a gente tem hoje. Antigamente era, sei lá, um processador e algum banquinho de memória bem pequeno e um barramento de acesso único entre eles. O processador acessava a memória por um barramento único. Só que quando a gente começou a ter ambientes multiprocessados e uma quantidade absurda de memória,
a gente já começa a ter problemas com esse acesso direto de um único barramento. Então, os fabricantes começaram a pensar no conceito de nó-NUMA, conceito de NUMA, onde os processadores e memória são agrupados em nó. Hoje, isso está dividido basicamente em, por exemplo, se você tem 2 processadores físicos, você vai ter aí 2 nó-NUMA. Se você tem nesses processadores físicos 2 processadores 6-core, você vai ter em um nó-NUMA 6 cores e outro nó-NUMA 6 cores. E como é que ele faz com a memória? Você vai ter o que está disponibilizado na memória lá, você tem, eu tenho 128 GB no host, na máquina física. Cada nó-NUMA vai receber a metade. Ele vai pegar lá, se você tem 2, no caso, né, nem a metade, isso não é uma afirmação. Dependendo da coisa, ele vai dividir pela quantidade de nós-NUMA. Se você tem 2 nós-NUMAs, ele vai pegar 128 GB e vai colocar 64. Se você tem 4 nós-NUMAs, ele vai dividir isso por 4 e vai botar 32 GB em cada nó-NUMA. Esse já está difundido, o SQL Server faz uso dessa, ele acessa esse tipo de arquitetura, ele faz uso dessa arquitetura, e essa é uma configuração importante para o SQL Server. Por quê? A gente tem um conceito de acesso balanceado, em que cada processador acessa a memória pertencente ao seu nó. Esse é o mundo ideal, esse é o que a gente espera, isso que é o que a gente necessita. Porque quando o processador acessa a memória do seu nó, ele está tendo um acesso em nanosegundos. É muito rápido. E aí você consegue não ter concorrência, você consegue ter um desempenho legal no seu ambiente. Você acaba que você não enxerga latência nesse cenário. E aí, quando você tem um acesso desbalanceado, que é quando esse acesso desbalanceado vai ocorrer quando você tiver processadores acessando memória de outro nó. Isso é problemático, porque aí a gente começa a ter acesso a partir, segundo a documentação, em milissegundos. E aí você começa a ter uma perda de desempenho acentuada, e isso para o SQL Server é quase que a morte. Você começa a ter problemas sérios de desempenho. A Microsoft chama esse acesso desbalanceado de NUMA Spanning. A gente vai ver durante a demonstração lá no Hyper-V que é possível desabilitar isso na configuração do Hyper-V. É possível desabilitar que não permita que as máquinas virtuais acabem nesse cenário. Mas vamos analisar agora esse cenário abaixo. Digamos que você tem um host NUMA, uma máquina física, que tenha 4 processadores físicos 6-core. Você aí tem um total de 24 cores e um total de 128 GB. Se você tiver, nesse caso aí você vai ter 4 nó-NUMA, um para cada processador físico, e cada nó-NUMA vai ter os seus 6 cores, e a gente vai ter 32 GB em cada nó-NUMA. E aí a gente vai criar uma VM para o SQL Server com essa configuração, 8 processadores virtuais e 32 GB de RAM. Até aí, tudo beleza. Percebe que a gente está indo aí na questão da memória, que a gente está dentro do mesmo, no limite. A gente está no limite da quantidade de memória, do nó-NUMA. Se a gente alterar essa configuração por uma necessidade do negócio, eu preciso de mais memória e colocar isso para 48 GB de RAM. O que vai acontecer nesse cenário? A gente vai ter aí o famoso NUMA Spanning. Porque você está saindo, tá saindo do teu limite, você está acessando um banco de memória que está extrapolando o teu nó-NUMA. E aí isso é problemático, por isso que às vezes a gente vê no ambiente virtual que eu adicionei memória e o desempenho da máquina virtual caiu. Justamente isso acontece por conta disso. Como eu disse, a gente tem como evitar essa situação, mas aí a gente tem um alívio com o Windows Server 2012, que é o conceito de Guest NUMA ou Virtual NUMA. No 2012, no Windows Server 2012,
Hyper-V, a máquina virtual consegue enxergar a configuração NUMA da sua máquina física. Então, esse problema acaba que é atenuado, você acaba tendo essa possibilidade de configuração na tua máquina virtual, e aí os softwares que fazem uso de arquitetura NUMA, IS e SQL Server, conseguem enxergar isso e ter essa possibilidade de configuração. Isso é um recurso interessante, é uma novidade no Windows Server 2012 que veio a calhar para a gente que é DBA. Isso é um plus. No 2008 R2 não tem, e a gente vai ver lá na configuração como é que a gente pode estar configurando a parte NUMA. Nesse ponto a gente fecha aqui a parte do NUMA e a gente parte para a memória. A gente tem algumas recomendações de memória para o projeto de virtualização. Um deles é Hyper-V Memory Reserve, que é você reservar uma quantidade de memória para o serviço do Hyper-V. Isso tinha uma relação em função de, eu tenho um servidor que é meu servidor de virtualização, e acaba que você vai adicionando outras roles para o teu ambiente, no teu servidor. E aí existia uma documentação da Microsoft sugerindo que você fizesse essa configuração, tinha que ter uma tabelinha lá. Como é que eu defino isso? É 384 megas para o primeiro giga e 30 megas para os gigas restantes da tua máquina física. Um exemplo, para um host de 256, você tem aí 8.034 megabytes de necessidade para configurar, reservar isso no Hyper-V. Isso era uma configuração que você fazia no registro do Windows, mas que não é mais válido no Hyper-V 2012. Eu consultei até algumas pessoas em relação a isso, porque quando eu fui criar meu ambiente, eu procurei essa chave no registro e não encontrei. E ela realmente não existe mais no Windows Server, foi tirado. E se você rodar o BPA lá, se você tiver outra role, o BPA vai criticar, porque, obviamente, se você está criando um ambiente de virtualização, adicionar outra role nesse servidor seria um crime. Então, justamente para evitar essa concorrência no projeto de virtualização, não faz sentido você ter outra role e também não faz sentido você fazer essa configuração. Então, por isso que ele foi retirado no Windows Server 2012. Aí a gente tem um outro conceito, que é outra recomendação, que é o Memory Overhead, que é a memória necessária para o Hyper-V gerenciar cada máquina virtual. Também tem um cálculozinho para fazer, que é 32 megas para o primeiro giga, 32 megas para o primeiro giga e 8 megas para os gigas restantes da máquina virtual. Por exemplo, uma máquina virtual de 32 GB, você precisaria de 280 MB para o Hyper-V gerenciar essa máquina. Então, veja que seria um erro se você fosse dimensionar no teu projeto lá, eu quero colocar, tenho tantas máquinas, somados tantos gigas de cada máquina, eu tenho X de necessidade para o Hyper-V. Não, você também tem um overheadzinho que você precisa considerar. Você precisa fazer esse cálculo. Tem as fontes aí, tem um site do Fábio Hara, quando ele fala sobre isso, tem um white paper que até ele menciona. Lembrando que essa documentação é baseada no Windows Server 2008. Muitas documentações são para o Hyper-V 2008 R2. Então lá ele fala sobre o Hyper-V Memory Reserve, mas já falando para vocês que essa configuração não é mais válida na versão de 2012. E aí a gente entra num recurso interessante do Hyper-V, que é o Dynamic Memory. A Dynamic Memory é justamente aquela questão que eu falei lá de disponibilizar recursos on demand. Você tem uma necessidade de memória sazonal. Eu estou executando isso aqui agora e eu quero que dinamicamente meu SQL Server enxergue esse aumento de memória. Como você faz isso? Com o Dynamic Memory. Ele vai monitorar os committed bytes
da tua máquina virtual, do teu ambiente, e vai lançar a mão do recurso Hot Add Memory para adicionar memória quente, e ele vai fazer para retirar, ele vai usar um recurso chamado Balloon para poder retirar a memória da tua máquina, para poder disponibilizar para outras máquinas no momento de pressão de memória. Antes da gente entrar no Dynamic Memory e ver como é que o SQL Server se comporta, a gente vai ver os três modelos que o SQL Server, os três modelos básicos que o SQL Server trabalha com memória. Tem o modelo convencional, em que o SQL Server trabalha com a memória no comportamento dinâmico, ou seja, o teu máximo e mínimo de memória lá que você configura no teu SQL Server, ele pode flutuar. Você tem aí a página do teu sistema operacional trabalhando com 4K e ele faz paginação. No modelo convencional você tem a possibilidade de paginar teu SQL Server, tuas páginas em disco. No modelo Locked Pages, a gente tem aí também um comportamento dinâmico, ou seja, o SQL Server pode flutuar com a memória. O SO também continua com 4K de página. Só que aí a gente lança a mão do recurso chamado Lock Pages in Memory. Quer dizer, você não pagina, o SQL Server não pagina em disco, a gente coloca tudo isso em memória. O terceiro modelo é o Large Pages, que é através da Trace Flag 834. O SQL Server deixa de ter um comportamento dinâmico para a memória, é estático, ele não vai negociar. Na verdade, esse SO Pages aqui, 4K, está até errado. Eu não me atentei a isso. Na verdade, ele vai trabalhar por ser Large Pages, ele vai trabalhar com páginas de maiores que 2 MB. Depois eu acerto, quando eu subir esse PPT para vocês, eu acerto isso. Ele vai ter páginas de 2 MB. Da mesma forma, ele também vai usar o Lock Pages in Memory e não vai paginar. Desses três modelos, estes dois modelos, o convencional e Locked Pages, vão fazer uso do recurso do Dynamic Memory. Obviamente, porque os dois têm comportamento dinâmico. Se você tiver no seu ambiente com Trace Flag 834, como o SQL Server não vai negociar com o sistema operacional, aquilo que você reservou de memória para ele, aquilo vai ficar para ele, você acaba que, apesar de ele estar elegível, porque ele vai enxergar essa situação toda, mas ele não vai negociar, então você não vai conseguir usufruir do Dynamic Memory. E aí a gente vai ver como é que se comporta, como é que o SQL Server vai se comportar com o aumento de memória usando o Dynamic Memory. Você tem uma máquina virtualzinha lá tua, SQL Server rodando, e acontece uma pressão de memória no teu SQL Server. O Hyper-V vai detectar essa pressão de memória e vai adicionar memória na VM, na máquina virtual. A partir daí o SQL Server vai detectar esse aumento de memória e vai começar a consumir essa memória. Obviamente você tem que configurar adequadamente o teu Max Server Memory lá, para poder fazer uso disso. Então esse é o comportamento quando você tem o Dynamic Memory, comportamento básico. Isso é muito rápido, é praticamente instantâneo você perceber isso funcionando. Quando o SQL Server vai trabalhar com Dynamic Memory para diminuir, né, nem aumento, diminuir a quantidade de memória, você vai ter esse comportamento. Você vai ter uma pressão de memória ocorrendo na VM lá de uma aplicação qualquer. O Hyper-V vai detectar essa pressão de memória na máquina virtual de aplicação e vai acionar, vai começar a mandar aviso para a tua máquina. Nesse caso, se tiver outras máquinas, vai mandar para outras máquinas, mas como a gente só tem esse exemplo, 2 máquinas, vai mandar para o teu SQL. Ele vai acionar o Balloon, que é um driver que ele vai começar a inchar, vai começar a pegar as páginas. O Windows Memory Manager vai começar a liberar páginas que não estejam locadas, vai verificar o que está paginado lá para poder pegar, vai começar a enviar um sinal de poucos recursos com o SO. O SQL Server vai começar a detectar esses sinais de pressão de memória e vai começar a liberar memória até que o sinal pare, até que esse sinal de recurso baixo pare.
A partir do momento que esse sinal para o SQL Server já liberou as suas memórias e já seja suficiente para cobrir a pressão de memória da outra máquina virtual, aí o Hyper-V vai pegar e vai adicionar memória na outra máquina. Então, esse é o comportamento quando você tem a redução de memória, quando você tem a solicitação de memória vindo do Hyper-V para o SQL Server. Bem, esse é um gráfico do white paper executando o SQL Server com Hyper-V Dynamic Memory, quando a gente usa o aumento de memória. Esse é um white paper que vai estar na dica lá no final, vai ter um link para esse white paper. O importante notar nesse gráfico é o comportamento aqui que você tem de leitura de disco quando você está com pouca memória. E aí você começa a ver o aumento de memória adicionado pelo Dynamic Memory. Ele vai aumentando a quantidade de memórias e você percebe que a linha de leitura de disco vai despencando. Então, esse é um recurso interessantíssimo para o SQL Server, para ambiente em que você quer prever uma pressão de memória, você quer que isso seja dinâmico, você não quer ter intervenção sobre isso. Você percebe que isso é um recurso interessante que você começa a ter um ganho de performance nessa sazonalidade. Hot Add Memory é um recurso que foi incluído na versão do suporte ao SQL Server, foi incluído na versão 2005, versão Enterprise. Então, no SQL 2005, o SQL começou a enxergar acréscimo de memória sem parar a máquina. Até o SQL Server 2008, esse recurso só estava disponível na versão Enterprise. Com o SQL Server 2012, a versão Standard passa a suportar Hot Add Memory. Então, a gente tem esse plus aí, o pessoal que tem a versão Standard do SQL Server 2012 já pode fazer uso desse recurso. Também tem as questões do sistema operacional. Aqui, essas fontes está falando quais são as versões que têm suporte ao Hot Add Memory. Quando você lançar mão do Dynamic Memory, é interessante, é recomendado que você ative o Lock Page Memory na conta de serviço lá do SQL Server. O Dynamic Memory, se tem alguém que não saiba, é um recurso em que você configura no grupo policy local da tua máquina, em que você define lá a conta de serviço do teu usuário com essa regra, com essa política. Você diz, o meu usuário SQL Service, por exemplo, tem essa permissão de Lock Page Memory, que por default só tem os administradores da máquina, administrador local. E aí você evita que o SQL Server pagine no disco e mantenha sempre as memórias, as suas páginas em memória. Por que é interessante que você deixe isso no Dynamic Memory? Porque numa eventual pressão de memória, o SQL Server vai ser muito mais rápido em liberar essa memória. Imagine se você tem uma pressão de memória. Ao mesmo passo que você recebe, o sistema operacional da VM recebe esse aviso, ele já começa a trabalhar liberando recursos, já começa a trabalhar liberando lá o que está paginando, etc. E o SQL Server vai ter que acessar o que está no disco, paginado no disco, para poder liberar esse recurso. Então, não é legal que você tenha o SQL Server sem essa configuração. O serviço o ideal é que esteja habilitado o Lock Page em Memory. No próprio white paper executando o SQL Server com Hyper-V Dynamic Memory, ele tem outros gráficos, ele falou ali, o gráfico que eu mostrei era sobre adicionar, ele também tem um gráfico sobre remoção de memória com e sem Lock Page Memory, seria interessante a leitura. Discos e redes. Como eu disse lá no início, a gente vai dar uma pincelada só nessa parte de discos e redes. O foco maior ficou na processador, NUMA e memória. Lá se vai já quase 50 minutos de webcast e ficaria complicado a gente ter mais assunto, até porque senão ia fundir o nosso cérebro.
E a gente falando de disco, a gente tem essas opções. Pass-through, que é, sem dúvida, você apresentar o disco diretamente à máquina virtual, é considerado o melhor desempenho possível. Você também tem como novidade aí o VHDX, que é um novo padrão de disco virtual, que passa a suportar até 64 teras. Então é um volume legal. Se você não tem um storage, você consegue, ou mesmo no storage, se você quiser criar como VHDX, é um tamanho legal. Eu estou querendo fazer alguns testes em relação a esse cara. Algumas pessoas que já trabalharam disse que tem um desempenho bem próximo. Ele também tem um log de transações para, em caso de falha de energia, você não ter perda de dados. É interessante isso para o VHDX. Virtual Fiber Channel é também um recurso novo. Aí você tem a possibilidade de 4 HBAs, você pode apresentar a sua máquina virtual também. É interessantíssimo isso. Vale a pena ser explorado. Você consegue ter excelentes desempenhos lançando mão dessa configuração. E além do mais, você tem aí o suporte a discos de 4K. Os fabricantes estão começando a sair do padrão de 512 bytes para 4K. E o Windows, na verdade, isso é um recurso do Windows. O Windows começa a suportar isso nativamente. Falando de rede, a gente tem eu destaquei esses 3 recursos aí que são interessantes, principalmente para banco de dados. Um deles é SRALV. Esse era um recurso que vinha na placa de rede, um recurso de placa de rede, e o Windows começou a dar, em 2012 começou a dar suporte em que você pode definir em qual placa de rede a tua máquina virtual vai estar trafegando. Você pode fazer essa afinidade. Então, eu digo que essa placa de rede exclusivamente está sendo utilizada por essa máquina virtual. Isso é bem interessante para poder você eliminar a concorrência em placa de rede, na parte de rede. QoS, você também tem essa configuração, também é uma novidade no Windows 2012, você consegue fazer aí Quality of Service, você consegue fazer essa configuração e priorizar alguns pacotes, enfim. Também é um recurso interessante. E um deles que eu acho também interessantíssimo, isso é independente de virtualização, é o recurso de Link Team. Isso também é um recurso de placa de rede que o SQL Server trouxe para o sistema operacional. Sendo que você pode fazer isso com placa de rede Ethernet, placa de rede em fibra, você pode conjugar as 2 placas. E além de você ter a opção lá de failover, caso uma placa de rede falhe, a outra assuma, você também tem a opção de aumentar o teu túnel. Você, por exemplo, se você tiver uma placa de gigabit, se você fizer um link com 2 placas de gigabit, você vai ter 2 gigas. Isso, independente de virtualização, é um recurso interessante para você ter no teu ambiente de banco de dados, que você consegue ter o melhor desempenho de redes aí utilizando esse recurso. Bem, depois disso blá blá blá, vamos dar uma olhadinha no Hyper-V. Eu vou passar por todas essas configurações que eu falei, dar um overview do Hyper-V para vocês. Vamos lá. Bem, eu estou usando, se todo mundo está conseguindo enxergar aí tranquilo? Sim, estamos vendo. Estamos vendo tranquilo. Valeu. Ok. Essa é a interface de configuração do Hyper-V Manager, onde você vai gerenciar o teu ambiente virtual. Cara, é muito simples de mexer, é muito fácil de configurar. Essa é uma marca da Microsoft, né? É muito fácil de configurar o Hyper-V. Você pode, para criar uma máquina virtual, você vem aqui em View, cria a máquina virtual e configura muito rápido. Então, quer dizer, para virtualizar, você pode virtualizar fácil. Só que você tem que ter esses cuidados preliminares, conforme eu fui falando na apresentação. Então, vamos lá. Hyper-V Settings. Aqui é a configuração do teu Hyper-V como um todo. Você tem aí as pastas configuradas para
Virtual Disks, onde vai estar armazenado o seu VHDX ou VHD, as suas máquinas virtuais. Você pode fazer aí uso, esse é um recurso novo do R2. Você pode fazer uso de GPU. E aqui tem aquilo que eu falei do NUM Spanning. Essa configuração aqui vem marcada por default. Então, isso é justamente para permitir a virtualização ao máximo. Mas bem marcado para você não ter limite. Ter limite, obviamente, limite físico, né, do teu hardware, mas você poder subir fazendo o acesso desbalanceado no NUMA. Então, a recomendação é desmarcar isso aqui. Se você já tiver com um ambiente criado e esse ambiente já tiver ocorrendo no spanning, você não vai conseguir desabilitar isso. Aí você vai ter que rever as configurações, você vai ter que rever as configurações das suas máquinas virtuais para poder desabilitar. Então, acho que essas é as principais configurações. Você tem aqui algumas configurações de Live Migration, Storage Migration também, quantos você pode fazer, tem replicação, tem algumas coisas de configuração, mas é muito trivial. Aqui você tem a configuração de placa de rede, onde você pode configurar o seu Virtual Switch, você pode dizer quais são as placas de rede que tem, por exemplo, como eu estou no meu Note, só tem essas duas placas, você pode definir se é uma rede externa, enfim, se você vai usar VLAN, tem uma série de configurações que você pode utilizar. Virtual SAN, aqui que eu falei que você pode ter o Virtual Fiber Channel, vale a pena explorar esse recurso. Eu gostaria de meter, principalmente, vou meter as configurações da máquina virtual. Selecionando a máquina virtual aqui, eu tenho uma máquina chamada SQL 2014, ela está com status off, está desligada. Você tem um sumário aqui, você tem aqui embaixo memória, startup de memória, se está usando Dynamic Memory ou não, mínimo e máximo de memória. Você tem placa de rede, a parte de rede e a parte de replicação, se você está usando a Hyper-V Replica. Vamos aos settings dessa máquina aqui. Bem, esse no Windows Server com Hyper-V 2012 aí, R2, isso aqui é uma novidade. Você pode definir a prioridade de boot. Você pode dar boot para SCSI, então tornou bem mais rápido, uma eficiência maior, enfim. Você tem aqui as configurações de memória. Nessas configurações de memória, você tem Startup RAM, em que você define a quantidade que a máquina vai ser iniciada. Está 512 MB, ela vai startar com 512 MB. Se eu desmarcar o Dynamic Memory, essa vai ser a memória fixa para a máquina virtual. Então, se você quiser dizer, eu não quero trabalhar com Dynamic Memory, eu quero ter memória física no meu, definida lá. Eu não quero ter variação de memória, nem para mais nem para menos. Então, desabilita o Dynamic Memory e define aqui a quantidade de memória que você quer, que isso vai ficar valendo para essa máquina virtual. Habilitando o Dynamic Memory, você tem a configuração de definir mínimo e máximo. E aí isso é o que vai ser respeitado. Ele vai flutuar entre esse mínimo e esse máximo. Como ele vai flutuar? Ele vai adicionar isso de 20, nesse fator de memory buffer aí. Ele vai flutuar, aqui está com 20, vai acrescentar de 20% de memória conforme a demanda, até ele atender ao que ele está precisando. Então, essa é a configuração básica do Dynamic Memory, e esse aqui é um recurso de prioridade. Você vai definir lá, priorizar essa máquina virtual. O que está mais para a direita, essa barra aqui, é o que tem maior prioridade, e o que tem mais para a esquerda é o que tem menor prioridade. Então, se você tem um ambiente com outras máquinas virtuais e você quer dar prioridade ao teu SQL Server em relação à pressão de memória, você vai colocar ele mais para a tua direita. Então, nesse ponto, quando houver pressão de memória, máquinas virtuais ou SQL Server tendo uma prioridade, ele vai ser provavelmente o último a ser importunado, digamos assim. Então, essa é uma configuração legal de você fazer. Quando você vai estar falando agora, saindo da memória, a gente vai ir para o
o processador. Aqui nós temos as configurações do processador, onde você define a quantidade de processadores virtuais. A minha máquina está com 4. E aí a gente tem as configurações de CPU reserve. Lembra que eu falei lá que você consegue estabelecer o teu SLA de CPU, no caso de pressão de CPU, eu estabeleço que eu garanto um percentual. No VMware, isso é em megahertz. Aqui no SQL Server, no Hyper-V, é em percentual. Então, você consegue definir esse percentual. Eu estou usando 4 processadores, se a gente perceber aqui na minha máquina virtual, na minha máquina no notebook. Performance, Open Source Monitor, CPU. Eu tenho 4 CPUs só na minha máquina. Então, CPU 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui, eu estou colocando 50% de CPU reserve. O que ele está fazendo lá? Ele está botando como 50%, 50% de uso de CPU física lá. Então, se eu colocar 25%, ele vai definir, porque eu estou com 4 virtual processadores para 4 processadores lógicos. Se eu diminuir isso para 2, aí já começa a mudar um pouquinho o percentual, porque aí eu começo a estabelecer aquela relação entre processadores virtuais e processadores lógicos. Então, se eu botar 10, aí estou usando 2, estou deixando 10%, ele está falando, eu estou reservando 5% do teu processador físico para essa máquina virtual. O limite máximo está em 100, eu acho difícil alguém mudar disso, deixar de menos de 100. E aí aqui você também tem uma relação aí, que você define prioridade. Essa configuração é de migração de processadores físicos de diferentes versões. Se você tiver esse cenário, a sua máquina, o seu host físico tem processadores diferentes, você habilita que ele vai permitir fazer o migration sem problemas. E aí a gente vem para a configuração do NUMA. A configuração do NUMA, você tem aqui, essa aqui é o que eu falei lá do Virtual NUMA, ou Guest NUMA, que você usa a topologia do hardware. Você também pode definir aqui algumas configurações para definir o máximo, que é a quantidade de nós NUMAs possíveis. Por exemplo, eu posso definir 2 processadores e posso definir o máximo de 2 GB. Vou botar 1500. Perceba que conforme eu vou mexendo na configuração aqui, 150. Essa numeração vai alterando. Então, vamos botar 2000. Você consegue mexer nessa configuração e isso vai alternando lá. E, na verdade, isso é o máximo de NUMA que você pode destinar para uma máquina virtual. Se você tem 4 nós números, se você só não quer que essa máquina virtual só enxergue 2 nó números, você vai configurar por aí. Se você deixar o valor padrão, você pode apresentar a quantidade de nó número que for necessário, dependendo da configuração. Se você quer uma máquina virtual bem grande, de uma maneira que ela faça acesso dos 4 nós números, esses 4 nós números vão aparecer na tua máquina virtual. Bem, na parte de rede a gente tem aqui algumas configurações. Não é o nosso foco hoje, mas você pode configurar o MAC address, você pode fazer port mirroring. Aqui você tem o SR-IOV, foi o que eu falei para destinar uma placa de rede. E aqui você consegue definir a banda máxima, mínima e máxima.
Então tem algumas configurações interessantes para a placa de rede. Uma configuração interessante que veio no SQL, no Windows Server 2012 R2 é essa configuração aqui. O mínimo e o máximo de IOPS. Isso é interessante. Como é novidade, eu ainda não testei, eu estou para testar esse, não tá no, isso faz parte do 2012 R2. É uma configuração interessante para você, no caso de banco de dados, você consegue definir como é que vai funcionar isso daí. Se você tem aqui, isso aqui também no 2012 R2, olha como é que ficou bonito isso aqui agora. Você consegue ter inúmeros discos. Se está aqui, seria uma opção para você colocar um disco físico, apresentar um disco diretamente para ele. Você pode remover Vamos iniciar a máquina só para... Opa! Habilitei aqui. Deixa eu tirar. Vamos startar a máquina. Uma das melhorias também do Windows Server 2012 R2 é o tempo de start da máquina, que foi melhorado. Com a máquina ligada, a gente consegue ver aqui algumas configurações ainda ficam habilitadas. Startup RAM já não pode ser mexido. Desabilitar ou habilitar o Dynamic Memory também não pode, mas você pode mexer no valor da memória. Então isso é dinâmico. Você consegue, eu quero botar 16 GB, você pode botar o máximo de 16 GB. Eu quero diminuir o memory buffer, você pode diminuir. Você quer mudar a prioridade, você pode mudar. No processador, você não pode mexer nessa configuração de migração e você também não pode mexer muito no NUMA. Você pode mexer no CPU reserve, com a máquina ligada. Uma das coisas que o pessoal reclamava bastante é que enquanto a máquina na versão do Hyper-V Server 2012, você não conseguia criar uma nova máquina, um novo disco quando a máquina estava ligada. No 2012 R2 isso foi alterado. Você só podia alterar o tamanho do disco, mas não podia criar um novo disco. Como percebe que agora é possível. Então isso é um recurso interessante, o pessoal do VMware reclamava bastante que eu não posso criar um disco com a máquina ligada. Então isso é um recurso interessante. Bem, acho que como overview, vou voltar para o PPT. Bem, agora é o momento das perguntas. Vamos ver o painel de perguntas aqui. O CPU Schedule, o Igor Antônio tem uma pergunta. O CPU Schedule chaveia os processadores somente dentro do mesmo nó NUMA. Igor, isso depende, obviamente, daquela configuração do NUMA Spanning. Se você tiver com ele habilitado, isso pode acontecer. Se você desabilitar o NUMA Spanning, você acaba eliminando essa possibilidade. Ok? Beleza. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta aí pode fazer, tá? Fiquem à vontade. Só comentando também nessa questão do NUMA na parte da máquina virtual, é muito interessante também lembrar a parte do NUMA dentro do SQL. Porque, por exemplo, se você configura o MaxDOP maior do que o número de CPUs da NUMA do SQL Server, o que pode acontecer é que numa query o SQL acesse uma CPU estrangeira, que não faz parte daquela NUMA. E isso pode ter performance impactada. Então, além de você ter que saber configurar o NUMA do host para apresentar para as máquinas virtuais, você tem que saber também como configurar o MaxDOP dentro do SQL Server, porque isso também pode impactar nas configurações de NUMA.
Quando você tem o Hyper-V 2012, como ele vai, por exemplo, num cenário com host de 128 GB em cada nó numa, se você criar uma máquina com uma VM do SQL Server com 32 GB, ele vai manter como um nó numa só. Então, a não ser que você crie uma máquina, por exemplo, dependendo da quantidade de memória que você tenha no teu Hyper-V, lá no teu host, e dependendo da quantidade de memória que você coloque na tua máquina virtual, aí você pode ter dois nó numas, aí essa tua atenção ao ponto que você levantou aí realmente é válido. Legal. Um caso só também hoje de infraestrutura que a gente utiliza, onde no cliente que eu atendo, só para o pessoal entender o quanto não é mais a questão assim, não é mais impeditivo usar a virtualização. Eu tenho servidores onde eu atendo com bases de 1.5 terabytes, batendo a casa de 2.000 transações por segundo. Tá? E é um servidor... não é Hyper-V, tá? Ele é virtualizado em VMware, mas é virtualização, então independente da plataforma de virtualização, é virtualização, não deixa de ser. E é uma máquina com 128 GB de memória RAM, mas tá batendo aí, tá com uma performance extremamente boa e nunca tivemos problemas por causa da virtualização, por exemplo. Então, virtualização não é mais um motivo para não ser feito para banco de dados hoje. Justamente, meu ambiente de produção hoje já está totalmente virtualizado. Eu tenho lá o meu SQL Server, eu tenho o SQL Server em cluster, eu tenho além do cluster que eu tenho do Hyper-V, eu tenho o SQL Server em cluster. E eu tenho Firebird, lá tem outros bancos de dados, tem um legado lá com Firebird, tem System Center, tem Proteus, tem uma série de outras máquinas virtualizadas e realmente, cara, eu não tenho do que reclamar. Eu estou usando o Hyper-V 2012 e o desempenho é espetacular. Outra pergunta do Marcos Vinícius Fontes aí. Mesmo habilitando o Hyper-V Dynamic Memory, ele respeita o limite máximo de memória alocada por SQL Server, definido assim. Sim, ele vai... o SQL Server ele vai respeitar aquilo que você definiu no Max Server Memory. Se você tiver lá a configuração do Max Server Memory, se você configurar, se você não deixar no default, ele vai respeitar aquilo ali. O que vai acontecer é que você, usando o Dynamic Memory, você pode prever uma demanda maior, uma carga maior de trabalho, e você consegue fazer isso sem precisar intervir. Então você tem que também configurar o Max Server Memory de forma a atender esse acréscimo de memória. Ok, Marcos? Beleza. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade para fazer, tá? Leandro, tu colocasse o último slide com... Legal. Eu tenho um slide aqui, deixa eu fechar isso aqui. Tá. Que são as referências. Beleza. Beleza, acabei de esquecer. Então, as referências aí, tem o blog do Rara. Cara, tem muita informação boa no blog do Rara. Para virtualização, Windows Server, muita coisa boa mesmo. Tem o blog do time aí do SQL OS, tem só sobre Dynamic Memory. O blog do Ben Armstrong, também é um blog só sobre virtualização. Tem o curso do Pluralsight, que é sensacional. Se o pessoal quiser, não é só esse curso que é sensacional do Pluralsight, mas esse em específico do tema. E tem o link do white paper que eu citei na apresentação, executando SQL Server com Dynamic Memory, e tem esse link do Leandro Carvalho, um MVP aí,
respeitado já na parte de infraestrutura, que ele tem nesse blog dele ele fala quais são as novidades que tem para o SQL Windows Server 2012 R2. Legal. Leandro, você tem aquele outro PPT que eu pedi para você colocar sobre o próximo evento? Ah, rapaz, desculpe, me Se desculpe. não, se você tem internet aí, você pode abrir o site do Virtual Pass lá, não tem problema. Só Eu quero vou abrir mostrar, aqui, eu vou abrir agora. só quero mostrar para o pessoal. Pessoal, eu vou então parar a gravação aqui.